6, 2 Samuel, capítulo 6, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Capítulo 6, que diz assim: E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantando-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Baolá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e o levaram da casa de Abinadab. Glória a Jesus. Eu não quero ir muito profunda a leitura por causa do meu tempo, glória a Jesus. Mas aqui, queridos irmãos, querida igreja do Senhor, a gente está falando de um tema, de um texto, dentro de um contexto, aonde Davi, ele se preocupava com a presença de Deus perto dele. E isso é muito bom, irmãos, quando a gente se preocupa com a presença de Deus na nossa vida. Eu não quero falar em relação à arca nesta noite, eu não quero falar em relação, glórias ao nome de Jesus, aonde a arca estava, mas eu quero falar de 3 pontos bem resumidos e bem objetivo nesta noite, glória a Jesus. Eu quero falar em relacionamento, intimidade e limites, glórias ao nome de Jesus. Davi, ele tinha um relacionamento perfeito com Deus. Davi, ele falava com Deus. O próprio Deus, ele diz que Davi, 1 Samuel capítulo 13, o versículo 14, o próprio Deus testifica de Davi segundo o coração de Deus. Glória a Jesus. Mas o que é que aconteceu? Naquele momento em que Davi tinha um bom relacionamento com Deus, aonde, queridos irmãos, mora o perigo, que quando a gente tem um bom relacionamento, que a gente não coloca limite, pode destruir o relacionamento. Glórias ao nome de Jesus. E neste momento a gente está vendo aqui, Davi, ele faz tudo perfeito. A Bíblia é bem clara em dizer, aonde a gente leu nesta noite, que Davi junta todos escolhidos de Israel. Davi começa a chamar entre as tendas, as congregações, e naquela reunião a Bíblia diz que Davi reúne 30.000 pessoas. Ali estava sacerdote, levita, todo o povo, a congregação, tudo no meio. E Davi segue ali a casa de Abinadab para buscar a arca do Senhor. Ô irmão, e o que tem de errado? Nada, está tudo perfeito, um culto organizado. Mas Davi, por ele ter um grande relacionamento com Deus, ele não colocou limites. Tem coisas na nossa vida que Deus diz assim: você vai até aqui. E por eu ter um relacionamento bom com Deus, eu quero dar um passo mais adiante. Mas Deus disse que não. E às vezes, quando
gente não respeita esses limites, acontecem coisas terríveis na nossa vida com permissão de Deus. E Davi leva ali, irmão, todos 30 mil. Você já imaginou uma congregação reunindo 30 mil pessoas para adorar a Deus? Mas o que ele fez de errado? A Bíblia nos relata, aqui no versículo 2, que tinha consigo a arca do Senhor no terceiro, e puseram a arca de Deus em um carro novo. Se você for lá em Levítico, aonde fala a forma que era conduzido de se carregar a arca, como foi feito a arca, as angolas da arca, glória a Jesus, os sacerdotes vinham, aliás, os levitas vinham, colocavam um lençol por cima, passava aquela vara ali, eles pegavam ali e levavam a arca. E Davi, por alta confiança em si, quando o poder foi a cabeça de Davi, Davi se achando naquele momento, a maioria achando que podia fazer tudo, porque era segundo o coração de Deus. Irmãos, muitas das vezes, relacionamentos abertos demais, liberdade demais, causa isso aqui. O que Davi não poderia fazer. A Bíblia diz que o povo pulava, dançava, mas a própria Bíblia diz, se você continuar lendo o capítulo 6, vai dizer que Deus não estava no meio. Muita gente acha que pulo, dança, isso, Deus está no meio, mas a Bíblia está bem claro dizendo, não foi eu que estou dizendo, não é Roberto, é a Bíblia que está dizendo, e Deus não estava no meio. Porque quando há limite no relacionamento e intimidade, que há limites, a gente sabe aonde Deus está e aonde Deus não está. E aqui está bem claro: não abuse do relacionamento em meio à intimidade por falta de limite. E Davi sabia que a arca do Senhor não poderia ser conduzida de qualquer forma. Se ele chegasse lá com os levitas, se apresentasse, Abinadab, a gente veio buscar a arca do Senhor, ela tem que voltar para o local de origem. A minha missão como rei foi trazer o povo, fazer um culto, adorar a Deus, e a arca ir no caminho e todo mundo glorificando a Deus. Seria perfeito. Mas Davi, não sei se nesse momento alguém chega aí perto dele, aponta aquele carro novo, Davi, a arca vai aqui. E Deus do céu olhando. Deus do céu olhando. A Bíblia diz que Deus, ele deu um decreto a Saul: acaba com todo aquele povo. Tu não
não vai trazer nada. Deus deu um decreto, mas Saul não pôs limite. E por ele não pôr limite, ele disse: não, eu vou levar o rei cativo, levo essas ovelhas, vou fazer um holocausto ao Senhor, e o Senhor vai se agradar. Ô irmãos, não tenta passar onde Deus disse que é só até aqui, não tenta passar mais adiante não, que vai dar errado. E quando Samuel chega, Samuel diz: Saul, eu estou escutando barulho de alguma coisa. Não, eu trouxe ali umas ovelhas. Na hora desceu o decreto na boca de Samuel: o Senhor te rejeitou, e sobre Israel vai levantar outro rei. Irmãos, e aqui na arca foi tanta dança, tanto pulo, tanto movimento, e sem Deus estar no meio, que se assustou aquele boi naquela hora. Aí a arca vai virando. Aí vai o filho do sacerdote, Uza, ou Uzá, ainda vai colocar a mão aonde teve todo o tempo para cuidar, todo o tempo para preservar, e não preservou, não cuidou, e na hora vai tentar botar a mão. Aí Deus diz: é agora, Davi, que eu vou te dar uma lição, que eu não estou nesse movimento, eu não estou nesse aspecto que tu estás fazendo aqui, achando que estás me adorando, achando que estás fazendo certo, e na hora Deus desce fogo do céu e consome ele ali. Aí a Bíblia diz que Davi se entristeceu naquele momento. A vergonha que Davi passou por tentar fazer as coisas do jeito dele. Davi ia para a guerra, consultava a Deus: Deus, eu posso ir? Tu vai me dar vitória? Deus dizia: vá. E quando é na hora mais importante de preservar a presença de Deus, Davi não pôs limite no seu relacionamento. E nesta noite, tenhamos cuidado com relacionamento com Deus. Aonde Deus põe limite, é limite. Aonde Deus diz que você é até aqui, porque dali para frente já tem outra pessoa para cuidar. Glória a Deus. E eu tenho que saber até onde é o meu limite, até onde me pertence, até onde eu devo ir, porque dali para frente já tem alguém com outra missão para ir no meu lugar. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E muito obrigado, meu pastor.